Chega de teoria, a ideia agora é que a gente vai partir um pouco para a prática. Vou mostrar para vocês um pouco de como tem sido o processo de ideação dentro do Poptara, né? Eu trouxe alguns exemplos reais de coisas que aconteceram durante o desenvolvimento do Poptara. Eu vou mostrar aqui para vocês como foi a nossa atuação em cima de cada desafio. Começando pelo início, né? O primeiro passo foi como construir, começar a construir o jogo. Como é que a gente começa a pensar o jogo? Que normalmente é a parte mais difícil, né? Com isso eu quero dizer, né? O que a gente vai fazer? Qual será a história? Quem são os personagens? Qual é o gênero? Quais são os seus principais ataques? Eles têm ataques? Eles não têm? Enfim, é a parte mais difícil, é a gente começar a pensar. É onde a gente precisa ter muitas ideias, fazer brainstorming, para a gente construir algo que a experiência faça sentido. Mas para isso, a gente tem inúmeros frameworks que nos ajudam a chegar lá. A gente estava falando ainda há pouquinho com o Fernando, né? Que hoje a gente mudou a agenda ali das nossas publicações no YouTube. A gente fez com que o novo vídeo de Game Design Frameworks saísse hoje, fosse lançado hoje, justamente para ajudar vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre frameworks, para entender como isso pode ser aplicado dentro do desenvolvimento de jogos. A gente separou 6 frameworks que são muito legais, são muito bacanas, né? Então, hoje eu vou falar a respeito de um deles, né? Mas se vocês quiserem ver os outros 5, entrem lá no nosso YouTube e vejam um vídeo, está bem bacana. Mas enfim, voltando aqui para a parte prática, para a gente dar esse primeiro passo, no caso do Poptara, a gente utilizou o framework SEA, na qual ele se experiências memoráveis através de 3 princípios básicos. O primeiro deles é o sentimento, é aquilo que queremos passar, né? O que queremos passar, na verdade. O segundo exemplo é a experiência, aquilo é como nós queremos passar o sentimento. E por último, a audiência, para quem a gente quer passar, né? Para quem vai jogar o nosso jogo. Trazendo exemplos, digamos que a gente queira fazer um jogo que ele queira passar o sentimento de poder. Inclusive, esse é o exemplo que a gente trabalha bem no vídeo. A gente quer fazer com que o jogador se sinta poderoso. Esse é o sentimento que a gente quer trabalhar dentro do jogo. Como é que a gente pode fazer com que a pessoa seja poderosa dentro do jogo? A gente pode simplesmente fazer com que ela seja um personagem extremamente forte, estilo Hulk, sei lá, e saia quebrando tudo. Ou então, a gente pode fazer com que ela seja um super empresário, que ele vai trabalhar dentro de um sitcom. Ou então, a gente pode fazer com que ele seja o principal presidente técnico, seja o que for, de um time de futebol, de um time da NBA, de um time de um meio da NFL, alguma coisa desse tipo, para fazer com que ele tenha poder nas ações. Então, quando a gente fala de um sentimento, é importante que a gente pense na experiência desse sentimento. Porque esse mesmo sentimento, como eu citei aqui o caso do poder, ele pode ser trabalhado de diferentes formas, né? Então é importante que o time ele esteja conciso para saber como a gente vai trabalhar isso. No caso do Poputara, o sentimento que a gente escolheu passar foi o zelo. A gente queria causar uma conexão afetiva entre o player com o personagem. A gente fez isso colocando os players, e aí falando um pouco mais da experiência, os jogadores, na pele de um robô simpático que está tentando fazer o seu trabalho de cuidado e manutenção da fábrica. E ele precisa lidar com todas as chateações que os bugs acabam trazendo para dentro da fábrica. Então a gente tem o sentimento e a experiência. Inclusive, até falando um pouco sobre referências, a nossa maior inspiração para o design do Popu, que é o nosso personagem, foi o Wall-E, da Disney Pixar. Isso conecta muito bem ao que eu comentei ainda há pouco sobre buscar benchmarking. Não necessariamente você precisa procurar jogos. Você pode se inspirar através de séries, de animes, de filmes, de músicas, de experiências de vida, né? Inclusive o Kojima, né, que é um grande game designer, que fez o Death Stranding, que fez o Metal Gear, ele fala no livro dele que os maiores conhecimentos que ele obteve e como ele busca realmente as inspirações não está através da técnica do game design, está através de experiências que ele vive, né? E aí ele cita várias músicas, ele cita vários animes, ele cita vários filmes. É importante que a gente seja bem open-mind, né, com relação a isso, que a gente tenha uma mente super aberta. Mas voltando aqui para a gente falar sobre a audiência. Quando a gente começou a trabalhar a nossa audiência, pensando nessa metodologia do CEA, a gente gostaria de trabalhar com algo no qual nós temos uma certa dominância de gameplay, que a gente entenda como funciona, que são jogos um pouco mais explorativos. Nesse sentido,
a nossa audiência ela é composta também por jogadores que têm perfis explorativos, mas também que são conquistadores, que se encaixam muito bem com jogos do estilo Metroidvania. Foi aí então que a gente tomou a nossa decisão. A gente tinha um sentimento do zelo, da conexão afetiva, a experiência, que ia passar isso através de um robozinho fofinho dentro da gameplay, e agora a gente tem o gênero, a gente tinha uma audiência que trabalhava muito bem dentro de um gênero de jogo que a gente quer fazer, né? Que é o caso do Poptara. E até falando um pouquinho de exemplos que a gente gosta de trabalhar, falei aqui do benchmarking do filme do Wall-E, mas trazendo benchmarks que são importantes para a gente trabalhar e desenvolver jogos em cima, a gente, no nosso caso, a gente está trabalhando muito no Hollow Knight, a gente está conhecendo como funciona todas as mecânicas do Hollow Knight. A gente trabalha também bastante estudando um outro tipo de Metroidvania, que é um estilo um pouco mais curtinho, que é o Gato Roboto. Inclusive, o Gato Roboto ele está servindo também de inspiração para a gente no sentido imagético das coisas, da estética do jogo, até porque nós somos um time que não tem artista atualmente. Então, como é que a gente consegue simplificar, mas ao mesmo tempo simplificando, passando a experiência em si, né? Um outro jogo que a gente vê bastante também se inspira é o próprio The Messenger, principalmente pelo fator narrativo que ele tem, que é incrível. A gente também está querendo trabalhar uma narrativa para o Poptara, né, que, como eu bem comentei, vão ter, na verdade, mais de um final, né? Então é importante que a gente consiga trabalhar isso dentro da narrativa de uma forma muito bacana para o jogador, né? E agora, com a ideia em mãos, a gente parte então para a mecânica. Né? Com a ideia de trazer esse sentimento de conexão afetiva que eu comentei com vocês, chegou o momento da gente começar a produzir as mecânicas do jogo. E aqui eu vou trazer para vocês a primeira estrutura de mecânica que a gente produziu para o Poptara, o primeiro fluxograma. Né? Dê uma olhada nesse fluxograma aí. Olha como é que ele está gigante, né? Quando a gente começou a produzir o Poptara, a ideia é que ele tivesse algumas mecânicas ali. A mecânica de jump, né, o pulo, que lhe daria origem, então, ao wall jump, que é bem conhecido dentro de Metroidvanias, e o pogo jump. O pogo jump, ele é uma mecânica no sentido quase como um trampolim. Né? No caso, existe um objeto, quando você irrita aquele objeto de alguma forma, é gerado um bounce para trás ou dentro de uma outra direção, que impulsiona o player para um outro lugar. Além disso, a gente terá uma mecânica de tiro, né? O Poptara ele será um robozinho que, com um braço meio do estilo Mega Man ali, dispararia alguns projéteis. Ele trabalharia também um cleaner, e esse cleaner ele fez muito sentido dentro da narrativa do nosso jogo, porque o Poptara ele vai absorver os inimigos que ele vai destruindo. E nesse momento a gente começou a trabalhar um cleaner com duas funções principais, né? Uma função de vacuum que vai trazer ele direto para dentro dele, bem no estilo Kirby, e uma mecânica expel que vai empurrar os inimigos para longe. Além dele, a gente teria o dash, também famoso em Metroidvanias, e o grab hook, que ele está dentro de um modelo no qual o Poptara ele conseguiria pegar algumas coisas do level e fazer com que aquele tile, digamos assim, né, aquele espaço que ele pegou, sirva para plataformas que ele consiga construir alguma coisa. Quando a gente olha isso daqui, o que a gente pensa? Quando a gente começou a construir? O primeiro ponto foi complexidade. Cara, tem muita mecânica. Tem muita coisa. Quando a gente olha o Super Mario Bros., por exemplo, a gente vê que o core loop é muito simples. Correr e pular, mais nada. Você joga o jogo inteiro correndo e pulando. Óbvio, tem toda a narrativa que você precisa buscar a princesa que está nas mãos do Bowser, né, que é o seu maior inimigo, e você vai conseguindo, pulando em cima dos Goomba Troopas, vai pulando em cima das tartarugas cascudinhas e por aí vai. Mas é muito simples. É fácil de ensinar isso para o jogador. Olha para esse framework aqui, olha para esse fluxograma. Imagina a gente ensinar isso para o player. Ele com certeza ia desligar o jogo e ir embora. Então foi aí que a gente iterou a primeira vez dentro do nosso core loop, dentro da nossa mecânica principal. Nesse segundo aqui, eu mostro o segundo formato que a gente teve dentro das mecânicas. A gente já rearrumou bastante coisa, a gente excluiu algumas, no caso a gente excluiu o vacuum, né, a ideia de absorver, né, mas a gente incluiu um hook. O hook, né, a ideia de um ganchozinho ali. E a partir do hook, a gente conseguiria então trabalhar novas mecânicas. Beleza, o que a gente fez nesse momento? Estava complexo ensinar tudo de forma separada. E se a gente conseguir fazer com que todas as mecânicas partam de uma única mecânica que é ensinada logo no início?
que é justamente esse hook, na época que a gente estava trabalhando, o hook. Faria muito mais sentido dentro de uma narrativa de jogo, faria muito mais sentido para a gente explicar para o jogador como funcionam as regras e por aí vai. Só que ainda assim, a gente tinha algumas mecânicas que estavam confusas. A gente manteve o wall jump, né? Então a gente também manteve o pogo jump, que tinha uma conexão direta ali com o pulo do jogador. Mas ainda assim, a gente tinha o get over here, que era uma mecânica de puxar o inimigo, como eu comentei, era o nosso intuito fazer com que o Poptara ele absorvesse, né, o Popu, melhor dizendo, que é o nosso personagem, absorvesse o personagem. Então a gente fez uma mecânica de get over here, uma mecânica de grappling hook, que é quase como um gancho que se prende e através dele a gente consegue se balançar dentro do level, e o grab hook, que a gente manteve também aquela ideia da gente realocar algumas coisas do cenário para conseguir fazer plataformas e coisas do tipo. Ele estava melhor, mas ainda assim ele não estava necessariamente aquilo que a gente imaginava. E aqui é importante a gente reforçar um ponto que eu comentei com vocês lá no início, é que é trabalho da pessoa que é game designer conseguir fazer com que tudo isso seja harmônico dentro da gameplay, mas que também utilize da participação de outras pessoas dentro do processo de desenvolvimento. Quando a gente começou a trabalhar isso, conversando com o Gabo, que é o desenvolvedor, é o programador do time, além de game designer junto comigo, a gente começou a pensar que, na verdade, quando a gente trabalha uma mecânica de gancho, a gente precisa não só se preocupar aonde o gancho vai prender, mas toda a correntinha, né, toda a ligação que existe entre o personagem e o gancho. Né? Porque quando a gente pensa em arremessar o gancho, que era o caso do Poptara nesse momento, a gente teria que pensar nesse caminho que faria. Isso poderia ficar esquisito visualmente, daria um super trabalho para a gente programar aquilo. Seria mais uma arte que a gente teria que se preocupar? Faria sentido? Foi aí então que a gente quebrou dois pontos que seriam importantes. A principal mecânica, que é o hook, a gente transformou ele, na verdade, no Magnet Shot, que é esse último fluxograma que eu mostro para vocês, que é como o Poltar atualmente está sendo baseado. A gente reduziu a quantidade de mecânicas que não faziam sentido para nossa gameplay. Então, aquilo que a gente entendia como dash, aquilo que a gente entendia como wall jump, que é muito comum em Metroidvanias, dentro da nossa narrativa, não estava fazendo tanto sentido. Como é que a gente conseguiria trabalhar muito bem essa mecânica dentro do hook? A gente exclui, então, o hook, que justamente a gente teve esses problemas, e a gente aplica, então, o que a gente chama de Magnet Shot, que ele funciona como um imã de indução magnético, bem numa mecânica parecida com o boomerang, por exemplo. O Popu ele arremessaria esse imã de indução magnético, esse imã iria até de encontro a um inimigo, alguma coisa do tipo, e voltaria para ele. Nesse sentido, a gente conseguiria trabalhar ainda assim um chute a longa distância. E através dele, a gente conseguiu trabalhar melhor outras mecânicas. Então, a gente substitui, por exemplo, o wall jump pelo magnet attachment, que a gente chama, que é quando o Popu ele arremessa o magnet, ele arremessa o imã, esse imã se gruda a alguma coisa e faz com que ele consiga escalar, alguma plataforma seja ativada e coisas do tipo. O Pogo Jump ele continua fazendo sentido porque a gente está trabalhando um imã de indução magnético. Então imagina, a gente tem o polo sul, o polo norte, a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Quando a gente bota positivo com positivo, existe um bounce gerado ali. Então o Pogo Jump continuaria fazendo sentido para a gente, para então alcançar pulos e saltos ainda maiores dentro da gameplay. Uma outra mecânica que veio a substituir o que a gente entendia como Dash, né, também conhecido dentro de Metroidvanias, é o Sling Magnet. E se ao invés da gente simplesmente ficar dando dashes dentro do cenário, a gente alocar alguns objetos que vão fazer parte de todo o level design, que vai fazer parte do background de todo o jogo, que faz com que o Popu arremesse o Magnet e a partir do momento que ele é acoplado né, a esse objeto, ele é impulsionado para frente ou na direção que o Popu tiver bem ali direcionado, né? O player, na verdade, estiver posicionando. E além disso, a gente continuou trabalhando com o Magnet Grab. Mas quando a gente fez toda essa mudança, e isso, gente, através de muita interação, teste, a gente viu que não estava dando certo, muita comunicação, cara, isso aqui não está legal, não está ficando bacana dentro da gameplay. Ainda faz sentido para a gente, dentro da narrativa, que o Popu consumisse os seus inimigos. Afinal, ele está ali para limpar, assim como a nossa referência principal, o Oli, né, que consumia o lixo para então jogar fora, o Popu precisava consumir. Nos outros dois casos anteriores,
O primeiro, ele absorvia, né, no caso do Vacum. No segundo, através do gancho, ele puxava para dentro de si. E o que a gente fez para melhorar isso? Simplesmente, ao destruir um inimigo, ao destruir um Tara, que é os principais enemies que a gente tem dentro da gameplay, esses Taras eles dropam uma espécie de chips. Chips mesmo, de tecnologia, de celular, esse tipo de coisa. Esses chips, quando caem, eles podem ser então consumidos pelo Popu, e é então uma decisão do player decidir se faz sentido ou não coletar aquilo naquele momento. Óbvio que dentro da narrativa a gente vai estimular que o player consuma aquilo, vai ter uma expectativa, vai ter toda uma amarração para isso, que eu não vou falar para vocês para não dar muito spoiler dentro da história. Mas a gente conseguiu quebrar as mecânicas para que elas fossem de fato percorrendo outras áreas da gameplay. Se fazia sentido a gente absorver, não faz mais sentido, faz sentido coletar. E é uma solução simples que funciona. Caramba, o Hulk ele não funciona porque ele vai dar muito trabalho, a gente vai ter que pensar em muita coisa, beleza. Por que a gente não tira, né, a corrente que vai ligar o personagem ao Hulk? A gente faz com que o imã de indução magnético funcione como um bumerangue. Então, isso tudo são soluções de design que a gente vai aplicando através de playtest, através de muita coisa. Bom, eu tentei dar uma resumida, falei bastante aqui, mas queria também deixar esses últimos momentos para... Bom, espero que você tenha curtido o assunto. Fica de olho aqui porque outros cortes ainda estarão disponíveis aqui no nosso canal. E como sempre, obrigado por nos acompanhar e lembre-se, cuidado com a rampa.